Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre as minhas leituras do mês de julho. Tem muita coisa legal, então antes de começarmos eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo e ativem o sininho também para receber a notificação de novos vídeos. Eu tô sendo bem ligeira porque tem muita coisa para mostrar para vocês. Eu vou falar primeiro de uma HQ que eu li em julho. Eu não sou acostumada a ler HQ, mas quando me mandam eu leio na hora, porque são histórias leves e rápidas de serem lidas, e esse daqui, gente, não tinha como não resistir. Olha a lindeza desse livro. É o Arlindo do Ilustralu, que foi lançado pela editora Seguinte. E os traços, gente, as cores desse livro são incríveis e a história também é um amorzinho, é muito fofa. O Arlindo, ele é um menino gay e também nordestino e ele tem 15 anos. E ele ainda não se assumiu para os pais dele porque ele tem muito medo do que pode acontecer com a reação do pai dele, principalmente, porque o pai dele é um homem homofóbico e você vê várias situações aqui de pai e filho ao longo da história, sabendo que o Arlindo tem esse medo de contar pro pai dele, assim, te dá um aperto no coração e você só tem vontade de abraçar o Arlindo, proteger ele, guardar num potinho, sabe? Porque ele é a coisa mais fofa do mundo e você teme muito pro que pode acontecer quando o pai dele souber que ele é gay. Então essa é a história do Arlindo, gente. É um livro, então, muito fofo, muito comovente, mas ao mesmo tempo muito divertido, porque o Arlindo tem os seus amigos, tem um romance à vista, que acaba trazendo, assim, situações muito engraçadas e divertidas e fofas de acompanhar. E uma coisa que eu gostei muito é que o livro tem muitas referências para quem nasceu, por exemplo, nos anos 90, porque eu acho que a época que o Arlindo tem 15 anos aqui no livro é a mesma época que eu tinha 15 anos, então tem referência de música, referência de coisas que a gente fazia quando tinha essa idade, internet, muita coisa legal. Referências dos anos 2000, diz aqui. Então, quem nasceu nos anos 2000, talvez não pegue essas referências, porque você não viveu, né, as coisas dos anos 2000 na mesma idade que o Arlindo tem aqui, que é totalmente diferente você viver essas coisas, gente. Eu até falei isso pro pessoal na live, então foi muito nostálgico essas situações e o livro é maravilhoso, gente. Eu recomendo muito, vocês precisam conhecer a história do Arlindo. E o livro é lindão, gente. A editora caprichou nessa edição belíssima da HQ. Eu também li, gente, no começo do mês, outro lindo lindíssimo que eu recebi da editora Darkside, que é Para Sempre Vou Te Amar, da Catherine Ryan Hyde. E eu fiz um vídeo, que na verdade é um publi aqui do canal, então se você ainda não viu o vídeo, corram lá ver, porque eu explico como que foi a minha experiência com essa leitura, sobre o que se trata a história. Aqui nós temos sim a história de um cachorro, mas acima de tudo, ela é uma história sobre família, sobre amizade. Nós temos uma menina de 14 anos contando a história dela, que ela tem uma irmã mais nova que tem um transtorno no espectro autista, que ela grita assim por muito tempo, elas não conseguem controlar isso na irmã. Então é muito triste porque a menina fica gritando até se cansar para daí elas terem sossego. Então por conta disso, elas não têm um lugar fixo para morar. E daí elas acabam conhecendo o cachorro do vizinho da tia delas, porque esse cachorro, que é uma cadela, na verdade, acaba acalmando a menininha. A Sophie, ela fica calma perto da cachorra. Então a Andy tenta se aproximar do vizinho para ver se tem alguma forma aí delas passarem mais tempo com a cachorra. E é mais ou menos essa a história do livro, e ela toda em volta assim dessa família, da amizade da Andy com esse vizinho que é um cara muito solitário. Ele é um senhor aposentado que mora sozinho com a cachorra, então tem toda essa conexão dele com a cachorra e também dele ser essa pessoa solitária. Então ele é um livro muito fofo, muito amorzinho, assim como todos os livros desse selo da Darkside, que é o selo Dark Love. Eu amo essas histórias fofinhas que são publicadas pela editora, então esse daqui acabou sendo mais uma, então vejam o vídeo que saiu. E, gente, eu finalmente terminei Um Assassino nos Portões, que eu acho que eu comecei esse livro no outro mês passado e eu não tinha concluído a história porque eu não tava curtindo tanto o começo do livro, mas depois da metade dele, eu acabei embalando na história e me conquistou mais depois da metade. O final dele é muito bom. A autora conseguiu fazer um final, assim, bem surpreendente, bem diferente, assim, do que eu tava esperando. Então eu fiquei muito mais animada pra ler a conclusão da série, que são 4 livros, agora já saiu o último livro. Então quando eu ler o último livro, eu prometo pra vocês fazerem um vídeo falando dos 4 bem certinho sobre a história, sobre o que se trata. Porque se eu falar, né, sobre essa leitura aqui pra vocês, é
é difícil porque não tem como falar sem dar spoilers, mas eu gostei muito do final e eu continuo gostando muito da Helene e do Elias. Pra mim, esses personagens, assim, tem uma construção grandiosa e coisas grandiosas acontecem com eles. E a Laia, eu ainda sinto que é uma personagem que falta coisas pra me fazer se interessar mais por ela. Eu acho que ela tá bem apagada na história. Ela devia ganhar mais destaque e coisas mais grandiosas e interessantes poderiam acontecer com ela. Então eu espero isso pro último livro. Outra série que eu também dei continuidade foi com Perdida, da Karina Ricci. Inclusive, esse livro aqui eu ganhei de um inscrito aqui do canal. Ele me mandou o livro autografado pela Karina Ricci. Então eu gosto muito dessa série, gente, e eu gostei muito dessa continuação. Esse aqui é o 4º livro e nós temos como protagonista a Eliza Clark, que é a irmã do Ian e cunhada da Sofia. E daí nós temos aqui as consequências do que tinha acontecido com essa personagem desde lá do 2º livro e daí aquele outro acontecimento no 3º livro. E agora nós temos aí as consequências para a vida dessa menina, que é uma menina muito doce, gente. Ela é do século XIX, então acaba sendo uma protagonista diferente da Sofia, né, que era do nosso século e acabou indo parar lá no século XIX. Então ela tem aí uma personalidade totalmente diferente da Sofia. E a trama envolvendo aqui nesse livro é que ela tá noiva. É isso que eu posso falar. Ela está noiva e daí tem muita coisa que geram conflitos nesse noivado, que vai sendo desenrolado aqui. Então o livro todo, gente, é um livro de romance de época. É a única série de romance de época que eu leio. E eu gosto bastante da protagonista, mas eu não curti muito o mocinho da história. Eu achei que ele irritava muito, sabe? Eu ficava com muita raiva dele o livro todo, dava vontade de bater nele. Mas também não dava muito pra ver o lado dele, porque a gente via muito o lado da Eliza e entendia por que ela não podia ter muito diálogo com ele, contar realmente o que as coisas estavam acontecendo e contar o segredo da Sofia, né? Ela queria proteger muito a família dela. Ela sempre pensava na família, então ela tinha que guardar esse segredo. E ele, por não saber do que estava acontecendo ali na vida da Eliza, da família dela, o que aconteceu lá no 3º livro, ele toma atitudes e decisões que te dá muita raiva mesmo. Então eu passei muita raiva com esse personagem, então foi a única coisa que eu não gostei. E senão o livro ia ser 5 estrelas pra mim, porque a personagem é bem querida, bem romântica, sabe? Você quer que ela encontre o amor e seja feliz. E os perigos, assim, que ela acaba passando também acabam sendo bem interessantes. Então eu curti bastante esse livro. E agora falta eu ler o 5º e o lançamento, que agora foi concluída a série com o 6º livro. Daí, gente, teve a maratona literária de inverno do Geek Freak, que eu participei esse ano, então eu fiz várias leituras legais. Vamos começar falando que eu li 2 livros da Agatha Christie nessa maratona. Então eu li O Mistério no Caribe e A Noite das Bruxas. O Mistério no Caribe é protagonizado pela Miss Marple, que é uma senhorinha idosa que gosta de resolver mistérios e assassinatos. E A Noite das Bruxas é protagonizado pela Ariadne, que é uma escritora de livros de detetive, livros de suspense super famosa, e ela é muito amiga do Hercule Poirot e acaba trazendo ele para a investigação desse livro. Eu vou falar dos 2 livros ao mesmo tempo, gente, espero que vocês não se confundam. Mas aqui a Miss Marple está de férias no Caribe, ela está em um hotel onde tem várias pessoas hospedadas lá e que são hóspedes frequentes também, então ela acaba conhecendo cada um deles. E um dos hóspedes que ela acaba se aproximando acaba contando uma história pra ela de que ele sabia de um assassinato, que ele tinha foto de um assassino, na verdade. E daí, quando ele ia mostrar essa foto pra ela, de repente ele se dispersa e não mostra, e no outro dia ele morreu. Pensam que foi um acidente porque ele era um cara mais velho, né? Podia ter morrido do coração, algo assim. Mas a Miss Marple achou muito estranho, né? Ele falar que tinha foto de um assassino e tal, e no outro dia ele amanhecer morto. Muito suspeito. E por que eu tô falando dos 2 livros ao mesmo tempo? Porque eu achei a premissa desse aqui muito parecida também. Porque aqui nós temos uma menina, uma criança, numa festa de Halloween que o pessoal ali da cidade, da escola estão preparando. Essa menina também vem com uma história de que ela sabe de um assassinato, que ela já viu um assassinato. E a menina vem com essa história e daí no outro dia a menina amanhece morta. Durante a festa de Halloween ela foi morta, por isso que é a Noite das Bruxas.
bruxas. Então, aconteceu quase a mesma coisa nesses dois livros, pelo menos as pessoas que morreram foram em situações bem parecidas, e eu achei muito engraçado eu ter escolhido livros meio parecidos pra ler um seguido do outro. E o fato de uma criança morrer aqui eu achei muito diferente dos outros livros da Agatha Christie que eu já li. E, gente, em relação a esses dois livros, eles não foram um dos meus livros favoritos, e na verdade eu acho que eles foram um dos livros mais fracos que eu já li da Agatha Christie. Eu não sei se eu já tô um pouco saturada de ler vários livros dela, mas eles acabaram não tendo assim nada a mais pra me fazer me interessar tanto ou ficar muito chocada com as revelações. Os dois tiveram resoluções no final meio esperadas, não teve assim nada diferente, nada surpreendente, então por isso que a nota dos dois ficaram meio parecidas e não foram entre os meus favoritos da autora. Daí eu li também na maratona Os Pergaminhos Vermelhos da Magia, da Cassandra Clare. Eu ainda não tinha começado a ler essa série dentro do mundo dos Caçadores de Sombras, que é As Maldições Ancestrais. Esse livro aqui, ele se passa entre os acontecimentos do quarto livro dos Instrumentos Mortais, que é Cidade dos Anjos Caídos. O Magnus e o Alec foram viajar de férias, então aqui a gente descobre o que aconteceu nas férias desses personagens, e é claro que eles acabam encontrando uma aventura nessas férias, e é muito engraçado com o que eles se deparam. É meio que uma seita da tal Mão Escarlate, e há boatos que foi o próprio Magnus Bane o fundador dessa seita. E daí ele fica, como assim? Como que eu fundei uma seita secreta e não tô sabendo disso, né? Então acaba sendo algo meio engraçado, meio inusitado, no qual eles se deparam, e daí tem feiticeiro por trás dessa seita, né, e tal. Então é um livro divertido. Eu acho que acaba sendo uma série bem divertida, e se você gosta muito dos personagens, se você gosta muito do Magnus Bane, você não deve deixar de ler essa série, porque muitos personagens que fazem parte ali do núcleo do Magnus aparecem aqui, ou seja, aqueles personagens que vivem vários anos, assim como o Magnus, que a gente já viu nas histórias passadas do Magnus lá, por exemplo, nas crônicas do Magnus Bane. Todas aquelas histórias antigas dele envolvem outros personagens que também voltam aqui nesse livro. Nós também temos personagens dos Artifícios das Trevas, como se fossem cenas extras de outros personagens. Então é leitura obrigatória para o fandom dos Caçadores de Sombras ler essa aventura aí do Magnus e do Alec. Então eu tô bem animada para ler a continuação, que é o Livro Branco Perdido. Teve menção aqui no livro já sobre o Livro Branco, então eu já fiquei meio criando teorias no que pode acontecer aí no segundo livro. E tem um gancho, né, no final desse daqui para esse outro livro que vai se passar, se eu não me engano, depois dos Instrumentos Mortais. Eu não tenho certeza qual que é a cronologia do segundo livro. Eu também li The Outsiders, Vida Sem Rumo, que é um clássico aí das escolas estadunidenses, né? É mencionado aqui no começo que todos os alunos lá dos Estados Unidos leem esse livro na escola. Tem um filme super famoso do Coppola, que tem o Patrick Swayze, tem o Tom Cruise no filme. Eu quero ainda assistir esse filme porque eu nunca assisti na minha vida. E eu me interessei em ler esse livro porque ele é mencionado em Fangirl, que foi um livro que eu reli no mês passado. Os personagens leem esse livro durante o livro de Fangirl, porque é um trabalho da faculdade e tal. E daí eles meio que soltaram um spoiler também do final do livro, só que é um spoiler pela metade, então eu fiquei muito feliz porque eu fui surpreendida. Eu sabia o que ia acontecer, mas não sabia com qual personagem aquilo ia acontecer. Foi um meio spoiler que acabou surpreendendo, então não estragou minha experiência. E esse livro aqui, ele foi muito interessante, valeu super a pena a experiência de conhecer a história desses meninos, que são uma gangue. Eles se denominam Greaser por causa do estilo que eles têm, e eles são criminosos, eles roubam, eles matam, então é meio que Capitães de Areia. Vocês já leram esse clássico nacional? Então eu achei bem parecido com esse grupo do Capitães de Areia. Você vai encontrar um grupo semelhante aqui, que é o Greaser, que era mais característico lá dos Estados Unidos daquela época. E daí eles têm, por exemplo, uma gangue rival, então acontece alguns conflitos com essa outra gangue, e daí o livro ele fala muito sobre
sobre família, porque o personagem aqui tem 14 anos e os outros meninos vão até os 20 anos. O mais velho tem 20 anos, que é o irmão do Pennyboy. O irmão mais velho dele, ele tem um outro irmão que ele não estuda, que ele só trabalha. Então o livro fala muito ali sobre esses irmãos, sobre família, sobre a amizade desses meninos e como que eles chegaram, né, nessa vida que eles têm. E depois, assim, acontece algo assim que eles não esperavam que fossem acontecer com eles. E tem bastante desenvolvimento assim em cima desses personagens. Então ele é um livro muito interessante, ele é um livro muito, muito bom, mas eu acho que o estilo do livro não é um que eu curto muito de ler, assim, eu tava meio entediada em algumas partes. Eu acho que os personagens não me conquistaram tanto como eu pensei que eles fossem me conquistar. Eu pensei que eu ia me apegar muito mais a eles, mas não aconteceu isso. Então não foi uma leitura favorita, né, como foi para muitas pessoas, mas é um livro muito bom que vale muito a pena ser lido. Eu também li, gente, Rebel, da Mary Lou, que é uma sequência 10 anos depois do final da trilogia Legend. Vocês lembram dessa trilogia? Eu li faz bastante tempo. E no final da trilogia tem uma coisa que fica meio que em aberto, que você fica muito curioso para saber sobre os protagonistas. Então é essa parte que eu mais gostei nesse livro aqui, porque ele se passa 10 anos depois, tem o irmão do Day como protagonista aqui principal, tem todo um conflito político desse universo acontecendo, que envolve bastante aí os protagonistas da trilogia Legend e também esse novo protagonista. Mas eu não estava muito interessada nisso, eu estava mais interessada no romance mesmo, naquela sequência do final da trilogia Legend. Então a parte do romance entregou tudo, gente. Eu marquei bastante frases fofinhas de amor e do que aconteceu com os personagens. Eu tava mais envolvida nisso. Então a distopia, a parte política, não me interessou na história. Eu li esse livro mais por causa do romance mesmo, então por conta disso foi um livro mediano pra mim, que ele só me entregou uma parte e a outra parte eu acho que não precisava. Esse livro aqui poderia muito bem ser só um conto, uma novela curtinha assim, sobre o romance, sobre a continuação do final da trilogia. Não precisava ter uma sequência, uma história a mais a ser desenvolvida aqui na questão da distopia mesmo. Então eu acho que esse livro na verdade foi meio desnecessário, uma continuação desnecessária, infelizmente. Mas a parte do romance, assim, entregou tudo que eu queria, eu achei muito fofinho. Tem mais uma série que eu li esse mês, que eu vou mostrar aqui os 2 livros, que é da trilogia do Simon Snow da Rainbow Rowell, que é o Sempre em Frente e o Filho Rebelde. O 3º livro foi lançado no finalzinho do mês, que eu estou lendo agora em agosto. Então, em julho eu li esses 2 livros. Esse daqui, gente, foi uma releitura. Eu li na época que ele saiu pela editora Novo Século, só com o título Carry On. Agora nós temos o título traduzido para Sempre em Frente. O Carry On fica aqui embaixo, que eu achei o máximo ter traduzido esse título. As capas são muito mais lindas. E como fazia muito tempo que eu tinha lido, eu não lembrava de nada. Sabe quando você deleta assim da sua cabeça? Eu só lembrava da ambientação dele, que era muito parecido com Harry Potter, né? Tipo uma fanfic mesmo de Harry Potter. Uma releitura de Harry Potter, digamos assim. Então eu só lembrava disso, mas eu não lembrava os mistérios que tinha aqui. E é o mais legal desse primeiro livro. Os mistérios que nós temos aqui, que os personagens vão decifrar a respeito do escolhido, né? O Simon, ele sempre cresceu com essa profecia de que ele era o escolhido e ele é um mago muito, muito poderoso. Só que ele tem explosões, assim, de magia que ele não consegue controlar. Então é isso que nós acompanhamos com esse feiticeiro e daí ele acaba se apaixonando pelo seu arqui-inimigo. Então nós temos aqui um romance de inimigos para amantes, que é muito legal. E o livro também envolve muito vampiros, por conta do personagem do Baz, então nós temos toda uma história com vampiros. Então, gente, nós temos uma fantasia aqui de feiticeiros, de bruxos com vampiros, e eu amo isso nesse livro. Então, esse livro continuou sendo 5 estrelas pra mim, eu fiquei muito mais envolvida nele. Eu li os livros lá na Twitch, então a gente discutia sobre a história também, mas daí quando eu li a continuação, eu acabei me decepcionando um pouco, porque ele acaba sendo uma história muito separada do que aconteceu no primeiro livro. Ele não é
é uma sequência realmente, porque aqui os personagens eles saem de férias numa road trip lá nos Estados Unidos e daí eles acabam encontrando uma aventura no caminho. O que me lembrou muito esse livro aqui que eu também tinha lido nesse mês. Eu achei muito parecido assim a vibe dos dois livros. Até tipo os personagens também, por eles serem de um mundo de fantasia e serem um casal, sabe? Eu achei meio parecido e eu até me confundia um pouco as histórias por ter lido os livros um perto do outro. Então, por conta disso, eu acabei me decepcionando um pouco com esse. Eu achei que ele não estava tão interessante, mas ele é muito bom pro desenvolvimento dos personagens. Tem um desenvolvimento bem legal também no romance deles, né? Eles vão evoluindo, assim. Vale a pena, mas ficou muito uma história à parte, não dentro da trilogia. Então, vai sair um vídeo aqui no canal falando dos 3 livros quando eu terminar o terceiro. Então, aguardem que esse vídeo vem aí. Eu também li, gente, Flores Partidas, da Karin Slaughter. Esse livro tá na minha meta de 30 livros pra ler antes dos 30, porque eu queria muito conhecer um livro dessa autora, porque um livro que eu comecei dela, que foi A Última Viúva, eu acabei abandonando, então eu queria dar mais uma chance pra ela com um livro único, porque aquele lá também era um livro de uma série, lá do detetive. E esse daqui, gente, acabou sendo um dos melhores thrillers que eu já li. Eu li ele pro clubinho de thrillers, que é Clubinho Sherlock Holmes, da Rainier do Palavras Radiativas. Eu participei da live de discussão dela também. E foi frenética a leitura desse livro. Aqui nós temos como protagonistas 2 irmãs que ficaram separadas por muito tempo por conta do marido da Clary, o Paul. Aconteceu algo no passado delas envolvendo ali o Paul, que elas ficaram brigadas, né, separadas. Então a gente vai descobrindo isso aos poucos no livro, o que aconteceu com elas. Também tem uma história envolvendo uma outra irmã delas, mas o livro realmente começa com a Clary e o Paul sendo assaltados e o Paul acaba morrendo nesse assalto. E daí a Clary, após o seu marido morrer, acaba descobrindo um grande segredo dele. E isso vai sendo desenrolado ao longo do livro, gente. Esse livro, ele acaba tendo uma narrativa muito interessante aqui no começo, que foi o que mais me prendeu. Ele começa de uma forma muito misteriosa, você tem que meio que encaixar as coisas no começo, e daí uma hora você vê como que tá tudo conectado, e isso me prendeu muito, sabe? Essa narrativa de como ela quis contar a história do livro. Não é uma mera sinopse que já te conta assim no primeiro capítulo, não. Você avança vários capítulos para você entender a sinopse do livro. Então eu achei isso bem diferente. E outra coisa que me prendeu muito na história também, que parece que você não pode confiar em ninguém. Todos os homens que aparecem aqui são todos suspeitos. A personagem não pode confiar em ninguém, gente. Pra vocês terem noção, não dá pra confiar na polícia, não dá pra confiar no FBI, sabe? Nenhum homem de autoridade aqui dá pra ela confiar. Ela tá por conta própria, né? As 2 irmãs. Então, isso te dá muito medo, te dá muita tensão ao longo da leitura. Essa falta de confiança que a gente possa ter nos personagens que vão aparecendo aqui e que se disponibilizam a ajudar ou entender o que tá acontecendo. Mas sabe quando você sente aquela pulguinha atrás da orelha de que essa pessoa tá mentindo, tá enganando, tá por trás de tudo? Era isso que eu sentia ao longo do livro todo. Então eu não confiava em ninguém. Pra mim tava todo mundo envolvido no negócio que tava acontecendo e isso me deixou muito eufórica durante a leitura. Então essa experiência que eu tive me deixou assim muito animada com um livro, com um thriller assim muito bom. Só que esse daqui, gente, é um thriller muito forte, muito pesado. Ele tem cenas extremamente violentas. Ele é um livro muito violento. Ele tem cenas de estupro, cenas de esquartejamento, tem cenas de mortes assim muito detalhadas e que te dão uma agonia, sabe, quando você tá lendo. Então esse aqui é pra quem tem estômago forte. Já vou avisando os gatilhos pra vocês, não é qualquer um que vai ficar bem no final dessa leitura. Ele é um dos thrillers mais violentos que eu já li, então tenha isso em mente quando for ler ele, tome cuidado. E ele não é um suspense de reviravoltas e surpresas. Chegando na metade do livro, você já sabe tudo o que aconteceu, entende? Você não tem mais nenhuma reviravolta, nenhuma revelação, você já sabe toda a história, ou meio que fica óbvio assim pra você a história. O final do livro mesmo fica por conta da ação, do personagem tá correndo perigo, sabe? E correr contra o tempo, é essas as cenas finais. Então ele não é muito um livro de surpresas, porque é meio óbvio assim algumas coisas, mas ele é muito frenético na parte de perigo e as coisas acontecerem de forma muito tensas. Então esse é o tipo de thriller que eu tava procurando pra ler depois de ler vários thrillers de assassinatos e detetive.
detetive. Eu tava procurando um thriller diferente e encontrei em Flores Partidas. E falando em thrillers, eu escutei 2 audiobooks do Robert Brindza da série da detetive Erica Foster. Eu li A Garota no Gelo e Uma Sombra na Escuridão. Os 2 livros acompanham a mesma detetive, só que cada livro tem uma história diferente, né? Um crime, um assassinato diferente. Então eu vou deixar a foto dos 2 livros aqui em cada lado. E os 2 livros envolvem serial killers. O segundo livro, ele vai para um caminho diferente de serial killer que eu curti mais no segundo livro. O primeiro eu já achei ele mais genérico, assim, não teve nada tão diferente e surpreendente do que outros thrillers de serial killers que eu já li. Então eu gostei muito mais do segundo. E até porque no segundo são homens que morrem, né? E eu já tava cansada de thrillers sempre que mulheres morrem e daí descobrem vários segredos da mulher, né? Que ela não tinha uma boa reputação e tal, sabe? Como se ela chamasse pra ser morta. Não, eu não tô mais curtindo thrillers assim, então o primeiro eu já achei mais genérico, já o segundo eu achei diferente, né? Por serem com homens, e daí você fica, né? Será que é um crime mais íntimo, né? Que esse homem tava envolvido íntimo com o serial killer, ou se é um serial killer que escolhe as suas vítimas de outra forma. Então eu gostei mais do segundo livro, mas eu já tô um pouco cansada de ler thrillers de detetive, então eu não vou continuar essa série, porque eu acho que ela não vai ter nada de diferente que me faça gostar muito. É mais uma série genérica, assim, de detetive, pra quem quer acompanhar uma série, assim, de detetive de uma forma mais descontraída. Eu já tô procurando thrillers que me surpreendam, eu não tô mais nessa vibe de continuar as séries de detetive. Ah, eu escutei, gente, o audiolivro no e-book. Tem os 4 primeiros livros dessa série do Robert Brindza disponíveis lá, e você pode fazer um teste de 1 semana antes de pagar a mensalidade do aplicativo. E por fim, eu terminei o mês lendo um livro da Colleen Hoover, que é Se Não Fosse Você. Esse livro aqui eu acabei me decepcionando um pouco, porque era pra ser uma história muito em cima da mãe e da filha, mas eu acho que ele ficou muito mais envolvido no romance dos adultos aqui na história. Nós temos também um romance da parte jovem, né, da filha, que ela acaba conhecendo um cara e tal, mas eu achei isso muito sem graça, não tava interessada na filha. Eu tava mais interessada no conflito dos adultos, porque acontece algo ali envolvendo a protagonista, que é a Morgan, o marido dela, a irmã dela e o cunhado dela. Então nós temos esses 4 personagens adultos e um conflito acontece ali entre eles, que é melhor eu não contar, porque daí é spoiler do livro. Mas eu achei muito interessante, dava muita raiva e você se comovia também com muitas coisas. O Jonah foi um personagem que eu gostei muito, muito mesmo dele. Eu me comovi muito com a parte dele nessa história aqui, e ele é um dos mocinhos que eu mais gostei. Na verdade, ele é o meu favorito, o que eu mais gostei, o que mais me apaixonei, porque ele é perfeito, gente, ele é maravilhoso. Eu gostei muito do Jonah. Então eu gostei mais aí do romance dos adultos, e a parte da mãe e da filha não curti. Pensei que ia ser muito mais uma filha rebelde, uma filha que ia incomodar muito ali a mãe, e elas, ou tinha alguma coisa muito polêmica envolvendo elas duas também, sabe? Lendo vários livros da Colleen Hoover, eu esperava polêmicas nesse livro, e eu achei que ele foi um livro muito mais bonitinho. Sabe quando você termina o livro, essa daqui é uma história bonita, uma história bonitinha, né, e tal. Não tem nada polêmico, não tem nenhum gatilho nesse livro. Então, na verdade tem uma coisa meio polêmica, mas não é a nível Colleen Hoover. É uma coisa assim muito real e natural aí da vida de muitas pessoas, infelizmente. Eu acho que eu tô quase dando spoiler. Mas enfim, gente, foi um livro mediano, não tá entre os meus favoritos da Colleen Hoover. E essa leitura foi a leitura dos membros do mês de julho. Então, se você quiser fazer parte do clubinho de membros, eu vou deixar os detalhes aqui na caixa de descrição. Tem as próximas leituras já escolhidas. No mês agora de agosto, a gente está lendo Confissões, então venha fazer parte do clubinho. E já tem as leituras escolhidas aí para setembro, outubro e novembro também, se você quiser participar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas leituras. Me conte nos comentários se você já leu algum desses livros, se você concorda comigo ou não. Aqui do lado eu vou deixar outros vídeos das leituras dos outros meses, caso você tenha perdido algum. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!